Fala galerinha, aqui é Ricardo Salviano, professor de Bioquímica e Imunologia do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus de Barbacena. Nossa videoaula de hoje vai ter um cenário um pouquinho diferente, um figurino condizente com o assunto. Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a influência da atividade física, dos exercícios, sobre o nosso sistema imunológico, ok? Quem não se inscreveu então aí no nosso canal, vai lá, se inscreva, dá uma forcinha aí pra gente continuar construindo então mais videoaulas, ok? Antes de mais nada, vamos tentar entender então como é que funciona aí nosso sistema imunológico, nossa proteção contra agentes infecciosos, contra substâncias estranhas e até mesmo contra tumores. A gente conta com um conjunto aí de diferentes tipos de células, denominadas de leucócitos, de maneira geral, que elas se localizam em alguns tecidos, elas são produzidas na medula óssea, ficam confinadas em determinado momento da sua vida em alguns órgãos, como o timo, como o baço, e elas circulam ali na nossa corrente sanguínea e no sistema linfático. Essas células, elas também, acompanhadas aí por auxílio também de algumas proteínas na corrente sanguínea, elas vão combater alguns agentes infecciosos, como bactérias, fungos, os vírus, além também de atuarem ali nos tumores e substâncias estranhas, ok? Nosso sistema imunológico, ele funciona mais ou menos como se fosse duas frentes de guerra. A primeira frente é o que a gente chama de sistema imune inato. É um conjunto de mecanismos de defesa que a gente já nasce com ele. Ele é inato ao nosso organismo. Ou seja, se alguma bactéria, algum vírus entrar em contato com o nosso corpo, a gente tem ali mecanismos já prontos para combatê-lo, certo? Se por um acaso esses organismos, esses agentes infecciosos, eles vencerem essa primeira barreira, a gente conta com então um segundo mecanismo, uma segunda barreira de proteção, que a gente chama aí de imunidade adquirida. É como se a gente desenvolvesse um mecanismo específico para determinado agente infeccioso. Ok? Pois bem, pessoal, quando a gente faz alguma atividade física, seja ela moderada ou intensa, nosso organismo ele muda todo o nosso equilíbrio de funcionamento. Dentre do nosso organismo, a gente pode citar aí o sistema imunológico. Ele vai se reorganizar de acordo com o estímulo fisiológico que a gente dá para ele, ou de acordo com o estímulo físico que a gente proporciona no nosso corpo. Bom, de maneira geral, como é que isso funciona? Atividades físicas de intensidade moderada, elas vão proporcionar uma melhor resposta no nosso sistema imunológico, ok? Já atividades físicas intensas, elas vão promover ali temporariamente uma imunossupressão, ou seja, a gente vai ficar temporariamente com o sistema imunológico comprometido, ok? Vamos tentar entender então o que são essas intensidades de exercício. Aí fica uma pegadinha do malandro, muitas pessoas não sabem o que é uma intensidade moderada, o que é uma alta intensidade. Eu mesmo, até pouco tempo atrás, por não ser um assunto novo para mim, eu vinha pesquisar e a maioria das vezes uma atividade física de intensidade moderada, eu estava sendo exercitado ali com meu filho, na cadeirinha. Certo? Então, e quando eu estava ali numa atividade física num ritmo forte, mas que confortável, na verdade já seria uma atividade com uma intensidade elevada. Bom, é difícil a gente pontuar o que é cada uma dessas atividades físicas, generalizar. Na literatura a gente tem aí algumas divergências para essas classificações, mas aí vamos pegar aí de maneira mais abrangente. O que é uma atividade física moderada? É aquela que varia ali entre 70% e 80% da frequência cardíaca máxima e que gira ali em torno de 1 até 2 horas de atividade. Então, a partir disso, ou seja, acima de 80% de frequência cardíaca e um pedal ali de 2 horas e meia ou mais, já é considerado uma atividade física de intensidade elevada, ok? Mesmo aqueles longões que a gente faz lá, pega a bike e vai lá 4, 5, 8, 10 horas, mesmo ali numa intensidade bem leve, num ritmo bem leve, perdão, ela já é considerada uma atividade intensa, ok? Então, Ricardo, mas eu não tenho ali um marcador de frequência cardíaca ali, como é que eu sei que eu estou praticando uma atividade física de intensidade moderada ou intensa?
É basicamente quando o nosso corpo, nosso organismo começa a perceber a necessidade por oxigênio. Não chega nem a ser aquela respiração ofegante, mas quando a gente começa a sentir mais uma respiração um pouco mais forte, a gente já começa a entrar no ritmo, então, que já é considerado a atividade física de elevada intensidade. E o que muda no nosso organismo que vai afetar o sistema imunológico? Bom, isso também é uma resposta que ela é bastante complexa, depende de vários fatores. A gente pode citar aí algumas alterações hormonais, destaco aí principalmente a adrenalina e o cortisol. Além desses dois hormônios, a gente também tem fatores metabólicos. Eu posso citar aí a glutamina, um aminoácido que a gente tem abundantemente na corrente sanguínea. A sua alteração na corrente sanguínea vai afetar muito o sistema imunológico. E outros fatores como a temperatura, a oxigenação, as próprias microlesões que são formadas aí nas pernas, também tudo isso vão modular as atividades do nosso sistema imunológico. A adrenalina, que é um desses hormônios, a gente já sabe aí alguns efeitos dela, principalmente para quem pratica atividade física e sabe que esse hormônio vai aumentar a nossa frequência cardíaca, frequência respiratória, dilata nossas pupilas. Basicamente aí são reações que a gente classifica como de luta e fuga. Ou seja, para a gente ficar esperto na descida daquela trilha, para a gente conseguir mais energia para fortalecer, para continuar com a nossa atividade. Esse hormônio no sistema imunológico, no início de uma atividade física, ele vai promover um certo aumento na quantidade de leucócitos. Então, ali nos nos instantes iniciais da atividade física. Esse hormônio ele vai aumentar então rapidamente logo ali no início da atividade física, e quando a gente termina o exercício, ele vai cair também de maneira mais rápida, ok? Já o cortisol é um hormônio que ele vai aumentar de maneira mais lenta, e ele vai aumentar principalmente quando a gente faz exercícios mais extenuantes, atividades físicas mais longas, certo? Ele vai demorar mais a aumentar na corrente sanguínea, e do mesmo modo, para ele diminuir sua concentração, ele vai também demorar mais tempo. Mesmo depois que a gente terminou nossa atividade física, nosso pedal, nossa corrida, então ele vai perdurar por um certo tempo na corrente sanguínea. E um dos efeitos desse hormônio é uma atividade imunossupressora. O balanço desses dois hormônios, da adrenalina e do cortisol, eles vão nortear aí mais ou menos como é que vai funcionar, como vai se portar nosso sistema imunológico. Em atividades físicas moderadas, a gente vai ter ali então um estímulo dos nossos leucócitos, e eles vão ser mais eficientes no combate de agentes infecciosos. Além disso, ocorre um aumento do número desses leucócitos na nossa corrente sanguínea. Já em atividades físicas extenuantes, de alta intensidade, ocorre o inverso. A gente tem uma diminuição do número de leucócitos, e além disso, esses leucócitos eles vão estar comprometidos, eles vão ser menos eficientes no combate de algumas infecções. Além disso, se a gente for pensar aí no atividades físicas de alta intensidade, há um risco maior de formação de microlesões. E essas microlesões vão causar então processos inflamatórios que vão deslocar algumas das nossas células de defesa para aquele sítio local ali onde está acontecendo a inflamação. Desse modo, a gente vai estar deslocando nosso sistema imunológico para combater uma inflamação, e aí a gente vai comprometer então uma certa resposta que a gente poderia exercer no caso do combate de algum agente infeccioso. Então, com toda essa complexidade então que acontece no nosso organismo, algumas teorias então elas surgiram para tentar explicar como que nosso corpo, nosso organismo se porta frente a algum estímulo de atividade física. E uma dessas teorias é a teoria da janela aberta. Como eu havia falado com vocês no início da nossa aula, as alterações que acontecem no nosso sistema imunológico, elas são transitórias. Quando eu tenho ali uma atividade física intensa, nosso sistema imunológico vai estar deprimido, ou seja, a gente vai ter ali uma certa deficiência no combate de alguns agentes infecciosos. E essa depressão, essa imunodepressão, essa imunossupressão, ela vai ser temporária, variando ali de até 72 horas após o estímulo físico. E essa quantidade, esse intervalo de tempo, ele vai depender da intensidade do exercício e do volume.
Ou seja, quanto maior a intensidade e volume, maior essa janela imunológica. Lembrando que ela é temporária. Depois que finalizado esse intervalo de tempo aí de até 72 horas, nosso sistema imunológico volta ao normal, ok? Outra teoria também que a gente pode observar em alguns estudos, ela é denominada teoria do J, onde um gráfico em J ele modula, então ele mostra como que nosso sistema se porta de acordo com a intensidade. Percebam que pessoas que são sedentárias, elas têm aí um certo nível de susceptibilidade a infecções, ok? Pessoas que já praticam atividades físicas moderadas regularmente vão ter ali já um grau de susceptibilidade bem menor a infecções quando a gente compara com pessoas sedentárias. E olha que interessante, pessoas que praticam atividades físicas com intensidade elevada vão ter uma susceptibilidade temporária mais elevada a infecções do que as próprias pessoas sedentárias. Ficou claro? O que é a dica então? O que eu posso passar para vocês? O que é ideal a gente fazer? É claro que os atletas que buscam ali melhorar seu tempo, condicionamento físico, que participam de competições, não vão pensar logicamente só no sistema imunológico, ok? Então o que eu posso dizer para vocês é que o ideal no momento aí de pandemia, aí, com o Covid, com o coronavírus que está aí no nosso ambiente, é que, se for possível, pratique atividades físicas com intensidade moderada, claro, mas se não der, se você não consegue, então assim, às vezes a gente tem aí uma necessidade fisiológica por uma atividade mais intensa, o que a gente pode seguir? Existem alguns hábitos, alguns fatores que a gente pode tentar minimizar esses efeitos, ok? Da atividade física intensa. O primeiro deles é manter ali uma alimentação adequada, tanto antes, durante, quanto depois da atividade física. Então ali durante a atividade manter um consumo adequado de carboidratos ali a cada 30 minutos, 1 hora. Você vai fazer um longão, mantenha também um consumo de proteínas ali a cada 2 horas e meia, faça ali um consumo ali de uma porção de proteína também, certo? Chegou em casa, antes mesmo ali de olhar seu tempo no Strava, olhar as fotos que você tirou, faça ali uma alimentação adequada, reponha seus carboidratos e proteínas, mantenha ali também uma reposição adequada de vitamina C, vitamina E, ok? Mantenha também um sono adequado de qualidade, ali 7, 8 horas no mínimo. Durante o período da janela aberta, evite o contato com multidões, com pessoas que possam estar com alguma doença infecciosa, respiratória, alguma gripe, certo? Então assim, mantenha, se possível, né? Mantenha a distância, evite aglomerações, mantenha sempre as mãos limpas e evite o contato dela com o nariz, com os olhos, com a boca, ok? Tudo isso então para a gente manter então nosso sistema imunológico aí adequado para o combate aos agentes infecciosos. Uma dica também que eu dou para vocês além da alimentação adequada, faça aí, se possível, o consumo de quantidades significativas de glutamina, ok? Na próxima videoaula a gente vai ver o efeito desse aminoácido no nosso organismo e como que ele afeta nossa atividade física e o nosso sistema imunológico. Pessoal, então quem curtiu aí, um grande abraço e até a nossa próxima videoaula. Um bom pedal e uma boa corrida para todos vocês.